a gente segue essa série com o seguinte título, o seguinte tema: Paulo, quando os servos precisam ser tratados. Paulo, quando até os servos de Deus, ou as servas de Deus, precisam ser tratados. E deixe-me conduzir você nesse texto, que é um relato pessoal de Paulo, tão difícil de escutar e dá até um medo da gente de que Deus possa fazer com a gente isso que ele fez com o apóstolo Paulo. E esse texto está aqui para dizer que por vezes é isso que o Senhor faz mesmo, gente. Mas a gente tem esperança que a nossa vida está nas mãos de um bondoso e gracioso e soberano Deus. Glória a Deus. Amém. Volta os olhos comigo no texto. Capítulo 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, verso 1 até o verso 10, diz assim, a Bíblia. São palavras do apóstolo Paulo. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, eu vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse tipo de homem é que eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, tolo, insensato, porque estarei falando a verdade, mas evito fazer isso, para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim, ou do que ouve de mim. Verso 7. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, mas ele então me disse, a minha graça, Paulo, é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa é na fraqueza. Então, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, diz Paulo, eu sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Vamos ler juntos a última frase? Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo, quando os servos e as servas de Deus precisam ser tratados. C.S. Lewis escreveu talvez um dos livros mais emblemáticos sobre o sofrimento. O título é O Problema da Dor. O problema do sofrimento. Nele, Lewis, de maneira assustadora, diz para nós qual é o lugar ou o papel da dor na vida cristã. Ele diz essas palavras. A dor, gente, exige ser atendida. Você nunca pode ser passivo diante da dor. Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas em nossas dores é que Ele grita. A dor é o megafone que Deus usa para despertar um mundo que insiste em sua surdez. Ora, Deus que nos criou sabe o que somos e que a nossa felicidade está onde, gente? Está nele. Contudo, nós não a buscaremos nele enquanto ele nos deixar qualquer outro refúgio onde ela possa ser plausivelmente procurada. Enquanto aquilo que nós chamamos de a nossa própria vida permanecer agradável, nós não entregaremos a nossa vida a ele. O que Deus pode fazer então em nosso benefício, se não tornar a nossa própria vida menos agradável? E eliminar as fontes plausíveis de uma falsa felicidade? É justamente aqui, diz Lewis, onde a providência divina parece a princípio ser mais cruel que a humildade divina, a submissão do Altíssimo, mais merece o nosso louvor. A dor, meus irmãos, irmãs e visitantes,
é o megafone de Deus para despertar um mundo que insiste em sua surdez. Nós precisamos ser sinceros nessa noite. Não é difícil perceber as palavras de Lewis. E quando comparamos a nossa vida, nós temos que concordar com ele, sim ou não? A verdade é que o sofrimento sempre vai produzir algo em nós. Você nunca é o mesmo depois que o sofrimento vem na sua vida. E o sofrimento, ele tem um poder. Ele tem um poder de revelar de verdade o que tem mais profundo no seu e no meu coração. Nossas crenças mais profundas, nossos anseios mais agudos, nossos principais amores. Mas não se engane, o sofrimento não apenas revela algo acerca de nós, o sofrimento também tem um poder de produzir algo em nós. Nós nunca mais somos o mesmo depois do sofrimento. O sofrimento é como fogo, que ora derrete a cera, ou ora endurece o barro. Depende de como você responde a ele. Você já quis parecer forte por fora diante das pessoas, mas sabendo que no fundo você estava quebrado por dentro? Será que aquilo que você mais quer que desapareça da sua vida, no fundo, não é o lugar onde Deus quer manifestar o seu maior poder? Seja como for, Paulo, o apóstolo, vai abrir o seu coração para nós, nesse trecho que a gente acabou de ler, e dizer como ele enfrentou o sofrimento, como ele lidou com uma dor aguda, prolongada, e como ele creu aonde Deus estava e o que Deus estava fazendo nele por meio da dor. Esse é o terreno em que o apóstolo Paulo escreve essas palavras que a gente acabou de ler. É um terreno de humilhação, de dor, de oração não respondida, gente. De oração não respondida. A carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, talvez é a carta mais deprimente do Novo Testamento. Deprimente porque nessa carta Paulo tem que defender a sua própria honra. Ele iniciou essa igreja aos Coríntios. Foi uma das igrejas que ele mais se dedicou, mais investiu tempo, força, energia. Essa igreja era uma igreja rica, abastada, mas essa igreja era composta de pessoas imaturas e soberbas, porque essas duas coisas caminham juntas, necessariamente. E por conta dessas pessoas imaturas e soberbas, Paulo decidiu não ser sustentado por essa igreja, porque ele não queria criar um empecilho à igreja local, ele decide trabalhar e ser um bivocacionado. Mas mesmo essa igreja que ele mais se dedicou, foi a igreja que mais lhe resistiu. Foi a igreja que mais lhe caluniou. E não apenas desconfiava da sua mensagem, desconfiava das suas motivações. Começou a difamar o apóstolo Paulo, dizendo que ele estava saindo pelo mundo greco-romano, iniciando igrejas, porque no fundo ele era um mercenário. Ele queria lograr êxito e privilégios e dinheiro nas custas da religião. Uma igreja frágil, de pessoas imaturas, soberbas, apesar da riqueza, é um terreno fértil para pessoas que se dizem messias, salvadores, se infiltrar e tomar a liderança da igreja local. Então, falsos mestres facilmente se penetraram na igreja de Corinto e começaram agora a queimar e assassinar a reputação do apóstolo Paulo, quebrando a sua credibilidade, tentando desfazer a autoridade que ele tinha diante dos irmãos de Corinto. E é nesse contexto que Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios. Basicamente, Paulo chama esses falsos mestres, literalmente na segunda carta, de os superapóstolos. E as acusações desses superapóstolos contra o apóstolo Paulo, basicamente corriam em 4 argumentos medíocres e mentirosos. Primeiro, que Paulo não era um judeu puro sangue. Enquanto eles eram, de fato, nascidos na região de Israel, Paulo não nasceu na Judéia, nasceu na cidade de Tarso, na Cilícia. É mais ou menos como eles estivessem dizendo, na verdade, Paulo não é um manezinho raiz, ele nasceu em São José, gente. Ele não é da ilha.
O segundo argumento é que Paulo não tinha cartas de recomendação do grupo apostólico da Judéia, que ele havia saído por conta própria. Ele não tinha credibilidade para pregar e falar da religião cristã como os demais. O terceiro argumento é que Paulo não tinha no seu currículo milagres, sinais e maravilhas e manifestação de poder. Ora, nesse tempo, o livro dos apóstolos ainda não havia sido escrito e as pessoas não sabiam o quanto Deus tinha usado Paulo com poder nas suas viagens missionárias. E essa era a acusação. E quarto, em último lugar, que Paulo não tinha visões, revelações, grandes profecias, que o ensino de Paulo basicamente era expor o Antigo Testamento, comprovando por meio de argumentação lógica e intelectual que Jesus de Nazaré era o Messias de Israel. Então é nisso que Paulo tem que escrever a segunda carta e tentar desfazer cada uma dessas acusações. Primeiro ele diz que o que autentica o seu ministério não é a sua linhagem, mas são os seus sofrimentos. Ele faz basicamente duas listas de sofrimentos que ele passou por amor de Cristo, dizendo que os sofrimentos que ele enfrentou por amor de Cristo autenticam sua autoridade e seu apostolado. Segundo, ele vai dizer que apesar de que ele não tem uma carta de recomendação escrita pelo grupo apostólico, a vida dos coríntios é a própria carta de recomendação que ele tem. O fato de que Deus usou Paulo como instrumento de poder de Deus e a vida dos coríntios havia sido transformada, era a carta de recomendação. A vida dos coríntios era a recomendação de Paulo. Terceiro, apesar do fato de que Paulo usava o Antigo Testamento, Paulo fala que a sua pregação não estava baseado na justiça por obras de ensinar as pessoas a provar por meio da obediência que eram justas para receber a salvação de Deus como mérito. Mas ele pregava a nova aliança, centrada em Cristo, a liberdade do Espírito, em que Deus imprimia a lei no coração dos crentes agora, e eles eram salvos não com base nos seus méritos, mas salvos por causa da graça de Cristo, mediante a fé e a fé somente. Era o ministério da nova aliança. E finalmente, ele chega no capítulo 12, no clímax da carta, e ele vai falar sobre as visões e revelações. E Paulo vai dizer aqui, de maneira surpreendente, que a marca inequívoca de um servo de Deus e uma serva de Deus não são as suas habilidades, não são as suas experiências, nem mesmo as suas realizações. A marca inequívoca de uma pessoa enviada por Deus, que está agindo do lado de Deus, é um caráter transformado. É uma humildade e uma dependência da graça do Senhor Jesus Cristo. Essa é a marca inegável de alguém que pertence ao Senhor. De maneira interessante, essa é a ideia desse sermão. A ideia que Paulo quer articular para a gente aqui é que Deus nos guarda do orgulho que nos destrói. Ao manifestar o seu poder nas nossas fraquezas, gente. E nos ensinar a confiar na graça de Cristo com humildade e dependência dEle. Eu tenho um grande desafio de, nesse culto, pregar ao nosso novo pastor Pedro, da sua família. Eu tenho um grande desafio de não apenas pregar a ele, mas pregar a toda a nossa igreja local, o que esse texto serve para nós, mas eu também quero falar a você que visita a gente. Você que foi convidado, eu tenho certeza que essa verdade tem implicações para a vida de qualquer um que está nesse salão nesta noite, amém? Quais foram as verdades que Paulo aprendeu, que ele quis registrar e que o Espírito de Deus quis que a gente soubesse, que nós precisamos aprender também? Primeiro, do verso 1 ao verso 6, essa é a primeira verdade, nós podemos ver o coração do servo de Deus. Qual é o coração, quais são as convicções de uma pessoa que teme ao Senhor? Segundo, do verso 7 ao início do verso 9, a gente pode ver o tratamento ao servo de Deus. Nós percebemos que um coração transformado, moldado pela graça, não vem de qualquer jeito. Deus tem que lhe dar chineladas. E por fim, nós podemos ver o poder do servo de Deus. Como essa pessoa tratada pelo Senhor, transformada pelo Senhor, vive agora. Que dinâmica de poder ela vive agora. O coração, o tratamento e o poder do servo
e da serva de Deus. Eu tenho certeza que nessa noite, quando abrimos a palavra do Senhor, a Escritura Sagrada, Deus tem coisas a falar ao nosso coração. Por isso, se nós ouvirmos a voz do Espírito de Deus, não endureçamos o nosso coração. Que possamos acolher a palavra de Deus com humildade e com o peito aberto, nos rendermos ao que Ele tem para falar conosco. Amém, gente? Volta os olhos comigo, então. Verso 1 ao verso 6, o coração do servo de Deus. Olha como Paulo relata essa história para a gente. Ele começa a dizer aqui, nesses 6 versos, qual é a convicção que ele tem, o que está dentro do seu coração. E lembra, ele está desfazendo os questionamentos e as acusações dos falsos mestres, falsos apóstolos e da igreja de Corinto, que gostava, uma igreja vaidosa, que gostava de manifestações de poder, de habilidades, que gostava de performance. E aqui eles estavam questionando Paulo de que ele não tinha grandes visões, revelações. Então Paulo diz, olha, se é necessário que eu me glorie, a palavra gloriar-se aqui significa defender a sua honra, provar o seu valor. É como se Paulo estivesse dizendo, ora, são vocês que estão me forçando a eu ter que fazer isso, eu não gostaria. Mas se é necessário, se vocês estão me colocando nesse jogo, se vocês estão me pressionando a fazer isso, se é necessário provar para vocês qual é o valor da minha vida, eu vou provar para vocês. Então me permita, ainda que não convém, diz o apóstolo Paulo, é como alguém que está sendo contrariado, está dizendo, olha, eu não gostaria de estar tocando nesse assunto, eu não gostaria de falar para vocês sobre as minhas experiências, porque o ministério que Deus me chamou não está apoiado em mim mesmo. Mas vocês estão me pressionando a isso. Então, se é necessário que eu me glorie, se é necessário que eu fale, ainda que não convém, eu falarei a respeito das visões e revelações do Senhor. Paulo está contrariado, resistente, porque ele não quer um holofote sobre si mesmo, você me entende? Ele está sendo forçado a ter que contar uma experiência para a igreja de Corinto. E então, quando ele pensa em contar uma experiência, Paulo nos surpreende e ele diz do verso 2 ao verso 4 o que aconteceu com ele. Ele começa assim, olha, eu conheci um homem que há 14 anos, os teólogos dizem que isso aqui é o passivo retórico. Paulo, obviamente, está falando dele mesmo. Mas como que blindando o seu coração da vaidade, ele usa a terceira pessoa. Olha, eu conheço um homem que há 14 anos atrás. E você não acha interessante que quando Paulo vai buscar uma história, uma experiência que ele teve, ele não busca do dia de hoje ou da semana passada, ele busca 14 anos atrás. E isso é um contraste gritante com os falsos apóstolos, que vivem dizendo que Jesus aparecia para eles o tempo todo. E não é diferente dos falsos mestres do nosso tempo, não é mesmo? Gente que vive levantando e tentando firmar sua autoridade com supostas experiências que eles têm o dia inteiro. Paulo, o maior teólogo, o maior plantador de igreja, o maior pastor, o maior líder da igreja na história, quando vai resgatar uma experiência, ele resgata há 14 anos atrás. Porque a vida com Deus, gente, não é uma vida de emocionalismo, de sensacionalismo. A vida com Deus é pela fé. E por vezes Deus nos bota nos vales. Fé não é você ter experiências extraordinárias. Fé é você continuar acreditando, continuar servindo, continuar perseverando, ainda que você não veja nada. Porque fé é a certeza das coisas que não se vê. E a firme convicção daquilo que se espera e que ainda não chegou. Há 14 anos atrás. E olha a experiência do apóstolo Paulo. Ele diz, olha, ele foi arrebatado, e ele diz, olha, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Ele foi arrebatado até o terceiro céu, diz o apóstolo Paulo. Essa expressão dentro da cosmologia judaica significa a própria habitação do Deus Altíssimo. Olha, o primeiro céu como a atmosfera, como o lugar da habitação das aves, dos dragões e das aeronaves. Primeiro céu. O segundo céu, a estratosfera, o lugar das estrelas, dos planetas. E o terceiro céu é essa realidade espiritual que é o trono do Altíssimo, aonde Deus habita. E Paulo está dizendo, esse homem foi arrebatado, ele foi levado até o paraíso, até o terceiro céu. O lugar mais longe que um ser humano pudesse ir, ele foi. E lá, ele viu coisas indizíveis, coisas que não é permitido falar. Ao contrário dos falsos apóstolos que
quando tem uma experiência pequenininha, até falseiam experiências, não é mesmo? Contam mentiras, inverdades. Paulo está dizendo, olha, a experiência que eu tive foi tão grandiosa que eu não tive coragem de dizer. Eu não é me autorizado a falar. Ao contrário dos falsos apóstolos que usavam das experiências para se vangloriar, na vida do apóstolo Paulo, quanto mais profunda e grandiosa a experiência ele tinha, mais aquilo lhe trazia temor, mais aquilo lhe trazia medo, mais aquilo lhe trazia humildade. Pois ora, se você é arrebatado até o terceiro céu, e você chega diante da presença daquele que é santo, puro, terrível em glória, em majestade, é simplesmente uma loucura você sair de lá e se vangloriar. Porque quanto mais perto de Deus você está, mais pequeno você percebe que é. Quanto mais perto de Deus você está, mais sujo você sabe que é. Quanto mais perto de Deus você está, mais você quer se esconder e se diminuir para que Ele cresça. Santo Agostinho de Hipona, comentando o Evangelho de João sobre a encarnação de Jesus Cristo, diz palavras interessantes. Quando olhamos para a humildade de Cristo, o Verbo encarnado, aprendemos que todo orgulho é loucura, gente. Aprendemos que a vaidade não passa de uma pessoa descolada da realidade, fantasiando acerca de si mesmo. Porque ninguém que tenha dito que viu a Deus, possa usar disso para se vangloriar. Esse é o coração do apóstolo Paulo. Eu não vou nem dizer para vocês, ele guardou com ele. E por que Paulo faz isso? O verso 5 diz, ele diz, desse eu me gloriarei. É desse tipo de homem que foi até a presença de Deus e foi humilhado, que foi até a presença de Deus e foi constrangido. É desse homem que eu quero que vocês vejam, que eu quero que vocês honrem. Mas não no tamanho das revelações, mas no que, gente? Nas fraquezas. Porque se eu vier a me gloriar, não serei louco, não serei tolo, de dizer que vi a glória do Deus bendito e eterno, e sair da presença de Deus e agora me achar melhor que os outros. É uma loucura. A convicção final, olha o coração de Paulo, ele termina essa sessão do verso 6 dizendo, olha, mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo, mais do que vê em mim, ou do que ouve de mim. Esse é o coração de Paulo. Paulo tinha uma identidade redimida, centrada, uma identidade colocada no lugar. Paulo tinha uma convicção no seu coração. Ele não estava fazendo discípulos dele mesmo. Ele estava fazendo discípulos de Cristo. Paulo não estava comprometido em forçar as pessoas a girar a vida delas em torno dele. Paulo sabia que só existe um que tem o poder de sustentar o peso de ser o centro da vida de alguém, e esse é Jesus de Nazaré, o Cristo. E Paulo estava comprometido com isso. Paulo não tinha problema nenhum de falar das suas fraquezas, das suas falhas, dos seus erros, de contar experiências como essa aqui. Paulo não usava máscaras. Paulo não estava preocupado com a avaliação ou reprovação dos outros. Paulo não estava vivendo a sua vida para ter a validação e aplauso da igreja de Corinto. Paulo buscava o louvor que vinha de Deus. Essa era a preocupação do seu coração. Paulo sabia que, ao se gloriar, ele poderia tirar os olhos da igreja de Cristo e colocar-se nele, e isso ele não iria permitir. Paulo, inclusive, estava disposto que as pessoas pensassem errado e injustamente sobre ele. Paulo estava disposto que as pessoas pensassem coisas erradas e injustas sobre ele, porque ele não vivia a sua vida para defender a sua honra diante das pessoas. Ele vivia a sua vida para glorificar a Cristo e mostrar quem Jesus Cristo é, o único que merece glória hoje e para sempre. Amém, gente? Paulo decidiu, Pedro, ser um pastor que não era uma luz em si mesmo. Paulo decidiu que seria um pastor que seria um holofote, que apontaria as suas luzes para que o verdadeiro protagonista se sobressaísse, que é Jesus o Cristo. Eu lembro quando eu tive que decidir isso, meu irmão. Eu era um jovem acabado de formar no seminário,
Estava no meu primeiro pastorado, no interior do Paraná. Eu tinha estudado até a morte, não tinha filhos nessa época. Eu sabia todos os textos, tinha lido as grandes dogmáticas de Hermann Bavinck, as Institutas de João Calvino, tinha lido as confissões, os credos, e como todo seminarista, eu estava pronto e preparado, com uma Bíblia Genebra na mão e as confissões de Agostinho na outra. O que mais eu precisava? Estava pronto. Então, eu fui visitar numa tarde uma velha senhora viúva, que havia perdido seu marido depois de longos 50 anos de casamento. Naquele dia quem me acompanhou foi um velho homem de Deus, um diácono na igreja, que tinha quase o triplo da minha idade. Chegamos lá na casa, Pedro, e aquela irmã viúva começou a abrir o seu coração para a gente e nos relatar da solidão que ela estava enfrentando. Enquanto ela falava, meu coração se angustiava, porque as suas palavras eram palpáveis. A sua dor, a sua angústia. Enquanto ela falava, ela fazia uma seguinte pergunta: por que Deus não me levou com meu amado? Por que Deus me deixou? Eu não entendo. E antes que eu pudesse falar, e os textos bíblicos, eu sabia articular a grande teologia do sofrimento da Teodiceia no livro de Jó, e eu comecei a me armar com os textos bíblicos, com os argumentos de como justificar o sofrimento diante de um Deus bom e todo-poderoso ao mesmo tempo. Eu sabia os argumentos. E antes que eu pudesse falar, Pedro, aquele velho diácono botou a mão na minha perna e disse: pastor, o senhor me permite falar o coração da nossa irmã? O que aquilo já me humilhou, porque ele tinha 3 vezes a minha idade, me chamando de Senhor e me pedindo permissão para que ele pudesse falar. Naquele dia eu percebi que eu estava diante de um gigante da fé. Meus queridos, aquele irmão que hoje já está com o Senhor começou a falar sobre a encarnação de Cristo de um jeito que eu ainda não vi nenhum teólogo dizer. Não havia argumentações teológicas, não havia citações da história, havia apenas um homem que vivia com o Senhor Jesus Cristo. Falando sobre os sofrimentos de Cristo, a solidão de Cristo, o abandono de Cristo. E citando de cabeça o texto de Hebreus capítulo 4 para aquela irmã, dizendo: fique firme, minha irmã, você tem um sumo sacerdote que se compadece da sua solidão, porque ele mesmo foi deixado. Entenda, Pedro, eu tinha lido a Fórmula de Calcedônia, eu tinha lido o tratado de Anselmo da Cantuária, Cur Deo Homo, porque Deus se fez homem. Mas naquele dia, aquele irmão conhecia um Jesus que eu ainda não conhecia. Ele conhecia não um Jesus com a sua mente, ele conhecia um Jesus no fundo do seu coração. Enquanto aquele irmão diácono começou a orar, o Cristo que eu conhecia da teologia se tornou o Cristo vivo naquela sala, ao lado daquela irmã, falando ao coração dela, encorajando ela. Eu fui para casa com lágrimas nos olhos, meus irmãos. Fui para o meu quarto e ali eu tive que decidir que tipo de pastor eu seria. E eu decidi que eu seria um pastor que não falaria de teologia por si, mas que falaria do Cristo da glória. Eu decidi que eu queria falar desse mesmo Jesus com paixão, Pedro, com amor. Eu decidi que esse Jesus me caminharia, ainda que eu não escrevesse livros, não fosse chamado para conferências, ainda que eu fosse um simples pastor de gente simples, eu saberia que o Cristo da glória estaria conosco, amém? Por isso, Pedro, você precisa decidir que tipo de pastor você vai ser, meu irmão. E desenvolva muito mais o seu caráter do que a sua teologia, meu irmão. Lembre, nós não somos astros. Numa cultura onde o movimento evangélico tornou pastores midiáticos, onde o ministério pastoral se tornou uma plataforma para se projetar, falar em grandes conferências, escrever livros para grandes editoras, nós não somos esse tipo de gente. Provavelmente, Pedro, eu e você seremos pastores comuns de igreja comum,
Mas a nossa vida não tem a ver sobre nós, tem a ver com mostrar para cada pequenino do reino o grande Cristo que nós servimos. Então desenvolva o seu caráter, meu irmão, mais do que a sua teologia. Seja um homem que vive corandeu, diante da face de Deus e para a glória de Deus. Mas eu tenho uma aplicação para os membros da Igreja Nova Cidade. Meus amados irmãos, ajudem essa igreja a cultivar um ambiente de cooperação entre os pastores. Gente, à medida que a igreja vai crescendo e a igreja vai ordenando o segundo, o terceiro, o quarto pastor, membros incautos e imaturos começam a fazer comparações entre os pastores, começam a preferir um em detrimento de outros, começam a querer vir ao culto somente se tal pastor pregar. Isso é de uma insensatez. Eu quero pedir, pelo amor de Cristo Jesus no nosso meio, não sejamos esse tipo de igreja. Sejamos uma igreja que tenha a expectativa de que qualquer homem que suba nesse púlpito represente a Cristo fielmente. Fale as palavras de Cristo fielmente. Às vezes os pastores se dão bem, se apoiam, mas é a igreja que gera competição na vida dos pastores. Não façamos isso, gente. Que a gente possa amar os nossos pastores e presbíteros igualmente, amém? Que possamos orar pelos nossos pastores e presbíteros igualmente. E que possamos ver as debilidades dos pastores e desejar que eles se desenvolvam e sejam melhores para o Senhor. Cabe à igreja local investir na vida dos seus pastores e ajudá-los nas suas fraquezas. Ajude a cultivar uma cultura de não competição, mas de cooperação entre os líderes da igreja local. Amém, gente? Mas eu tenho uma aplicação para todos nós individualmente aqui que estamos aqui. Pare e pense. Resista à cultura de performance da cidade de Floripa. Essa cidade é linda, nós a amamos, mas ela é muito perigosa. A sua identidade não está apoiada no que você pode realizar, no que você pode produzir, ou no que você pode experimentar. Isso é a fórmula do fracasso da vida. Resista a essa cultura de performance. Não ceda às pressões do seu trabalho, da sua família, do seu casamento, de que você precisa ser bom o tempo todo, destacado o tempo todo, feliz, bem-sucedido. Não entre nessa. Molde e deixe, permita que a palavra de Deus, o Evangelho, molde a sua identidade de maneira que a sua honra, a sua glória não está naquilo que você produz, mas em quem você está se tornando diante de Deus. Porque qualquer fundamento de uma identidade que não seja o amor de Cristo é construir a vida sobre areia. Facilmente desmoronará diante das dificuldades da vida. Resista à cultura de performance. Você é pai, você é mãe. Você não deve educar os seus filhos para provar que você é um bom pai e uma boa mãe. Você tem que amar e educar os seus filhos para a glória de Cristo. Não importa o que os outros pensam a seu respeito. Você está trabalhando, você está empreendendo, não é para provar para a sua família que você chegou lá. Em Cristo Jesus, você já habita nas regiões celestiais, em Cristo, amém? Você já é herdeiro do reino de Deus, você não precisa provar nada para ninguém. Você já é um amado do Senhor. E tudo o que você for fazer, faça para retribuir em glória, em graça, em amor, em gratidão àquele que mais te amou. Resista à cultura de performance. Não busque querer parecer aos olhos das pessoas mais do que você efetivamente é. Seja como o apóstolo Paulo, que desistiu de ficar na mão da avaliação dos outros. Amém, gente? Paulo mostrou seu coração para nós. É um coração de alguém que sabe quem é e sabe a quem pertence. Pertence ao único que merece glória. Mas uma segunda lição. Do verso 7 em diante agora, Paulo nos surpreende, gente. E ele vai dizer como que ele chegou a essa convicção, como o seu coração chegou nesse nível. Como que a identidade dele foi mudada, foi resgatada, redimida. Como que a vaidade, o orgulho foi arrancado dele. E a gente fica surpreso. E Paulo vai falar literalmente do que Deus fez com ele. Olha, o texto diz que, ele diz, olha, para que eu não me ensoberbecesse diante das revelações, diante de uma realização da experiência que a minha profissão, meu ministério proporcionou. Quando eu voltei, quem estava me esperando lá não era a Rede Globo, a RBS, para fazer uma matéria comigo, não era a editora para publicar um grande livro.
era o pior capeta, aquele que produz o pior bullying na escola da vida. Um mensageiro do diabo estava me esperando lá. E Paulo fala que me foi posto um espinho na carne. Os teólogos dizem que essa expressão, o sujeito está indeterminado, mas dentro do contexto, nós sabemos que é Deus. O sujeito, quem colocou esse espinho na carne de Paulo foi o próprio Deus. E Deus faz isso. Richard Baxter, o grande pastor da história da igreja, escreveu um livro chamado Pastor Aprovado, Pedro. E ele diz uma coisa interessante, me dá até calafrios. Ele diz, sabe por que Deus detesta ver um ser humano soberbo? Porque quando Deus olha um ser humano orgulhoso e soberbo, isso faz Deus lembrar do primeiro soberbo da história, o próprio Satanás. E Paulo vai dizer para a gente aqui, de maneira muito aberta e muito clara, o que Deus teve que fazer com ele para tratá-lo. Primeiro ele vai falar sobre a natureza desse tratamento, desse sofrimento. Ele diz, foi-me posto um espinho na carne. A palavra espinho aqui não é farpa, não é felpa, que te dá um desconforto, que dói quando você bate. A palavra aqui é literalmente uma estaca. Um instrumento de madeira grande, afiada. E segundo alguns comentaristas, essa palavra era utilizada para se referir à pena de morte por tortura de empalamento no Império Romano. Uma estaca que era penetrada no corpo dos prisioneiros, que eram erguidos sobre humilhação para deixá-los para morrer. E aquela estaca aguda imprimia no prisioneiro uma dor prolongada, sofrida, dolorosa e deprimente. E é isso que Paulo está dizendo, foi isso que Deus fez comigo. Deus colocou uma estaca no meu corpo, na minha carne, e eu já venho sofrendo com isso há 14 anos, gente. Sofrendo, doendo. E ele diz que esse espinho, essa estaca, foi colocada na sua carne. E há uma dificuldade para a gente interpretar a palavra carne aqui. Porque carne na Escritura, por vezes, se refere ao corpo humano, à existência física. O que levaram alguns teólogos a acreditarem que o que Paulo vinha sofrendo aqui era com uma doença. Talvez malária, que era muito comum nas regiões onde Paulo foi. E malária, naquele tempo, não tinha remédio, não tinha tratamento. Levava a pessoa a ter dores profundas nos seus ossos, no seu corpo, febres altíssimas ao ponto de fazer a pessoa alucinar e até desmaiar, e como não tinha cura, aquilo acompanhava a vida da pessoa inteira. Uma doença que acompanhou o apóstolo Paulo, talvez, que ele fazia sofrer, doer, se angustiar. Mas carne, dentro da Escritura, também pode se referir não ao corpo físico, mas a própria natureza humana com as suas necessidades, com a sua autoimagem, com os seus anseios, com os seus sonhos. E o que levaram alguns teólogos a acreditarem que o que Paulo está dizendo aqui não era uma doença, mas era uma situação de vida. Ora, o maior teólogo, o maior plantador de igreja, o maior instrumento de Deus na era da igreja, desse lado da história, não teve um momento de paz na sua vida. Insultos, difamações, perseguição. Acabou seu ministério sozinho, abandonado e pior, o maior instrumento de Deus não viu o fruto do seu trabalho. Quando ele acaba a sua vida, as igrejas estavam se desfazendo, divididas e muitos apostatando da fé. Paulo não teve um momento de sossego no seu ministério e na sua vida. E alguns dizem que o que Paulo está falando aqui é sobre essa circunstância, porque Deus nunca lhe deu paz. Nunca ninguém o reconheceu. Nunca ninguém aplaudiu. Deus não permitiu que Paulo visse o fruto do seu trabalho. Durante sua vida foi só pau. Só pau. Mas seja como for, os teólogos dizem que Paulo não relata especificamente o que aconteceu com ele, para que a gente pudesse ler isso aqui e se identificar, gente. De que Deus não faz isso só com os servos dele, não, ele faz isso com todos os crentes. De que Deus não é o Deus da teologia coach, da teologia da prosperidade, das megas igrejas dessa cidade.
que te promete felicidade, prosperidade, saúde o tempo todo. Às vezes, tem como nós temos saúde e alguns frutos do nosso trabalho, sim. Mas por vezes, quando Deus tem que nos tratar, Ele toca na nossa carne mesmo, gente. Ele tira coisas importantes para nós mesmo. Ele fecha as portas mesmo. Ele impede que a gente avance mesmo. Ele faz isso para o nosso bem. Quando Deus tem que olhar para a nossa vida e decidir se por um lado a gente vai ser feliz ou soberbo, ou triste e humilde, adivinha o que Deus vai decidir? O que Ele vai escolher? Ele faz isso aqui. Mas Paulo diz qual é o propósito disso aqui. Ele diz que foi um mensageiro de Satanás, verso 7, para os esbofetear. Foi um mensageiro do diabo, que veio não para lhe dar um murro. A palavra aí não é um pugilista que está tentando derrubar. Não era um demônio jiu-jiteiro, gente. A palavra bofete aqui é o tapa dado com as costas da mão, que é para desprezar alguém, humilhar alguém, para provar para aquela pessoa que ela não vale nada, que ela não tem valor algum. É isso que Paulo está dizendo, é assim que ele se sentia. Quando esse sofrimento vinha, ele sentia que ele não valia nada. E o que esse mensageiro fazia, Paulo sentia que Deus não lhe amava, as pessoas não lhe amavam, ninguém queria ele estava sozinho. E que mais valia ele não existir. Esse era o propósito. Ele diz que Deus fez isso com ele, permitiu isso, para que ele não se ensoberbecesse, para lhe humilhar, para baixar a bola do apóstolo Paulo. De maneira interessante, Paulo continua o verso, ele diz, qual foi a saída que ele encontrou diante disso? Verso 8 diz que ele por 3 vezes pediu ao Senhor para que afastasse dele esse sofrimento. A palavra 3 vezes aqui é a retórica judaica de ênfase. Por 14 anos Paulo vinha pedindo, alivia minha dor, Deus, tira isso de mim. Me tira dessa situação, eu não aguento mais, eu cheguei no meu limite, eu acho que eu não consigo mais. E a resposta de Deus foi o quê, gente? Não vai. Vai ficar aí mesmo. É duro, não é, gente? Vai ficar aí. Se Paulo fosse da teologia da prosperidade, da confissão positiva, ele fala, eu declaro 3 vezes, está amarrado. E Deus, do alto da sua glória, diria, está amarrado? Não, quem está amarrado é você, meu filho. Vai ficar aí. Porque por vezes, o que a gente precisa, gente, não é ser aliviado, mas é ser tratado. O que por vezes, gente, o que a gente precisa, não é que Deus responda como a gente quer, mas nos responda como a gente precisa. E olha só qual foi a resposta do próprio Deus às orações de Paulo. Não vou tirar, mas eu vou te dar outra coisa, Paulo. A minha graça, verso 9, te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo pediu alívio. Deus lhe deu a sua própria presença. Paulo pediu alívio. Deus lhe deu a sua própria presença. Paulo pediu que Deus mudasse as circunstâncias. Deus lhe deu algo muito maior. Deus deu de si mesmo para Paulo. Paulo está dizendo que o que ele aprendeu nisso é que o orgulho é tão sorrateiro dentro de nós que ele é capaz de se infiltrar e nos dominar sem que a gente perceba. E como o orgulho é um feitiço, ele é capaz de nos fazer viver uma vida soberba sem saber. E é só um sofrimento como esse capaz de tratar a nossa vida. No sul da ilha, não há tratamento de esgoto. E não é difícil você andar pelas ruas do sul da ilha e de repente encontrar um terreno com máquinas quebrando todo o terreno e perfurando aquela terra. E diante daquela destruição, você fica se perguntando, meu Deus, por que estão destruindo esse terreno? A resposta é óbvia. O esgoto está sendo jogado por debaixo da terra, envenenando o solo
destruindo tudo e botando as casas, a própria fundação delas em perigo. E não tem outra saída a não ser perfurar e destruir para estancar o esgoto e tratar o fundamento daquela casa. É isso que Deus precisa fazer com a gente. Quando começa a vazar soberba na nossa vida, às vezes é só Deus perfurando com estaca mesmo, para estancar de nós esse sentimento, esse anseio que todos nós temos de querer parecer mais do que efetivamente somos. De medir a nossa vida com base em nosso sucesso, em nossas realizações. E quando Deus faz isso, Ele faz isso para o nosso bem. Porque a gente precisa se convencer, meus queridos, de que o sofrimento não nos destrói, mas o orgulho pode nos destruir. De que o grande inimigo das nossas almas é o diabo, sim, mas muito mais é a vaidade que gira dentro de nós. E Deus precisa nos tratar para o nosso bem. A resposta de Deus: a minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. Graça, aqui no sentido de, eu não vou aliviar você, Paulo, mas eu vou te dar tudo que você precisa para suportar esse sofrimento, porque eu vou estar contigo no meio do sofrimento. Quando você acha que você não vai aguentar mais, eu vou te dar uma porção maior de vigor, de força. Ainda que essa situação permaneça, eu vou te sustentar com a minha graça. Mas graça também no sentido de suficiência. É como se Deus estivesse falando para Paulo: Paulo, você não precisa do aplauso das pessoas, você pode conviver com os insultos, você só não pode viver sem a minha graça. Você pode viver sem o amor do seu marido, você não pode viver sem o meu amor, a minha graça te basta. Você pode conviver sim com esse filho rebelde, complicado, você não pode viver longe de mim, Paulo. Você pode viver sim, sempre em trabalhos secundários, sendo demitido e com a conta bancária sempre ali beirando o verdinho do laranjinha. Você só não pode viver longe da minha presença, Paulo. A minha graça te basta. Eu quero ensinar você que é no sofrimento, quando tudo é tirado de você, que você se convence de que tudo que você tem, tudo que você precisa, você já tem, que sou eu mesmo. A minha graça te basta. Pedro, por isso a minha aplicação para você, meu irmão, é: ajuste as suas expectativas no ministério, meu irmão. Ajuste. Isis, ajuste. O ministério é como uma montanha russa do Beto Carreiro. Tem seus momentos de alegria, um casamento que foi restaurado pelas suas mãos, um jovem que se converte, é uma pessoa que vence um vício, é um sermão bem elaborado, é uma igreja nova que é plantada, e tudo isso acontece para a glória de Deus. Mas na mesma semana, por vezes no mesmo dia, Satanás vem atrás de ti e manda uma provação para nos humilhar. Por isso, a maneira de ajustar a expectativa no ministério é: aprenda a sofrer no ministério, Pedro, e aprenda a viver contente no ministério. Aprenda isso. Há uma carta antiga de John Newton para um jovem pastor que tinha acabado de assumir o ministério. John Newton, nessa carta, diz uma coisa interessante: olha, fico muito feliz que você tenha começado o seu ministério pastoral. É uma grande honra representar a Cristo nesse mundo. Mas eu quero que você saiba que o maior inimigo de um homem de Deus é o orgulho que o púlpito e o ministério podem produzir dentro dele mesmo. Por isso, cultive a arte da humildade mais do que a arte da teologia. E lembre-se, no final, diz John Newton, quando você estiver diante de Cristo, o Senhor da igreja, de que você recebeu o suficiente. De que você recebeu o suficiente. Aprenda a arte do contentamento, meu irmão, minha irmã querida. Mas eu quero falar para toda a igreja Nova Cidade aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus trata os seus servos, mas você não precisa ser o espinho na vida dos pastores. Você me ouviu? Deus vai humilhar os pastores, mas não precisa ser você a pedra no sapato. Deus vai sim humilhar os pastores, os líderes, mas não seja você o enviado do diabo para esbofetear o pastor. Seja um membro bom de igreja. Ajuste as suas expectativas sobre o pastor, a família pastoral, os filhos do pastor.
Os pastores são pecadores desgraçados como vocês e que carecem da mesma graça. Não idolatrem seus pastores, exigindo deles só aquilo que Cristo pode dar. No fundo, não deposite suas carências na vida do pastor, da esposa do pastor, ou dos filhos dos pastores, porque os pastores não têm o poder de suprir suas carências. Só Jesus de Nazaré tem esse poder. Mas, por outro lado, não despreze os pastores. Amem seus pastores como amigos de jornada, amigos de caminhada, amigos da batalha. Tenham apreço, companheirismo, que vocês sejam vozes de alívio, de encorajamento e que não sejam a mão de bofete do diabo nas nossas vidas. Seja um bom membro da igreja. Mas eu quero falar com todos nós aqui, que estamos aqui, que aplicação tem isso para nós, todos nós. Gente, como você enxerga o sofrimento da sua vida? Você talvez não é um discípulo de Jesus, está aqui conosco. Você está tentando entender sobre a fé. A pergunta é, como você lida quando as coisas não saem bem aos seus próprios olhos? Não sofra. Não lide com a vida como um cético. Porque lidar com a vida como um cético é viver desesperado. Porque se tudo na sua história depende de você mesmo, você entende que você e eu não temos o controle das coisas, não temos todo o poder, não temos todas as habilidades, não temos todo o tempo, não temos toda a saúde e não temos toda a energia. Só nos resta uma saída, que existe um Deus no céu que é verdadeiro na terra, e que nos ama, e que cuida de nós, e que tem o poder de fazer que inclusive coisas ruins que acontecem com a gente, tem o poder de nos transformar e nos dar glória eterna. Aprenda a sofrer como discípulo de Cristo. Aprenda a sofrer como discípulo de Cristo. Não deixe, meu querido irmão e querida irmã, você que é membro dessa igreja, não deixe que o sofrimento brutalize você. Torne você uma pessoa amarga, ácida, que não tem mais brilho nos olhos, como alguém que vive sem promessas e sem esperança, porque isso não é você. Você é um herdeiro do reino de Deus e um dia Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, amém? Um dia tudo se fará novo. Nós cremos nisso, ainda que por esse momento nós soframos. Sofra como um discípulo de Cristo Jesus. Não desperdice seu sofrimento. Permita que o seu sofrimento redunde em glória para Deus hoje e sempre. Mas ele termina, gente. Ele termina no final do verso 9 até o verso 10, dizendo o poder do servo de Deus. Depois de Paulo dizer que Deus estava ali tratando, ele chega à conclusão. Olha o que ele diz: então, se assim é de boa vontade. Pare e pense nessas palavras. É de boa vontade. Não é que Paulo está dizendo, olha, não, eu não queria isso. Se tivesse no meu controle, eu não faria isso. Deus está tomando atitudes precipitadas na minha vida. A estratégia dele está errada. Deus está dizendo, agora eu entendi o que ele está fazendo. Ainda que eu não entenda tudo, mas aquilo que ele me revelou do que ele está fazendo é suficiente para que eu de boa vontade me sujeite a ele. Dr. Tim Keller diz uma coisa: se nós soubéssemos o que Deus sabe, nós pediríamos que Ele fizesse com a gente exatamente o que Ele está fazendo agora. Se nós soubéssemos o que Deus sabe, nós pediríamos para Ele exatamente o que Ele está fazendo com a gente agora. Isso é fé, gente. Isso é alguém que crê nas promessas de Deus. Isso é alguém que de boa vontade entendeu a dinâmica do poder da vida com Jesus. Ele diz, de boa vontade, pois eu vou me gloriar. Mas eu vou me gloriar, sabe no quê? É nas fraquezas. É nas perdas, nos fracassos, nos nãos, nas minhas inabilidades, nas minhas faltas. É nisso que eu vou depositar a minha expectativa. Sabe por quê? Porque sobre mim repousa o poder de Cristo. A palavra repousar aqui significa literalmente armar uma tenda para se colocar ao lado. E o que Paulo está revelando é o seguinte: Cristo tem o prazer de habitar, de estar junto daqueles que reconhecem que não são nada. Naqueles que chegaram nesse ponto de desistir de si mesmo,
É nesses que ele faz a morada. Jesus é o perfeito médico que só atende aqueles que reconhecem que estão doentes. Jesus não atende aqueles que procuram um médico só para validar aquilo que eles já viram na internet. Soberbos, não estudaram medicina. São os médicos da internet. E chegam para o médico e são capazes de questionar o médico ainda. E tem gente que faz isso com Jesus. Jesus só atende ele, o poder dele repousa naqueles que reconhecem que são fracos. Naqueles que não têm nada em si mesmo. Mas ele continua, por isso eu sinto prazer. Parece que Paulo é até um masoquista aqui, não é mesmo? Olha, eu entendi que na verdade se é assim, se é diante das minhas fraquezas, do meu sofrimento, que mais evidenciado o poder de Cristo, se é na minha pequenez que é mais evidenciado a grandeza de Cristo, se eu preciso desaparecer para que Cristo apareça, então eu tenho prazer em tudo de ruim que acontece comigo. E ele faz uma lista, não é? Nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Paulo se recusa a olhar a sua história como vã, porque ela não é. Paulo sabe que Deus, o Deus da glória, é o Deus da sua vida. E que por detrás do palco, do teatro da glória de Deus, existe o Senhor soberano conduzindo cada ato como um grande maestro. E que no final tudo isso redundará em glória eterna. Então, Paulo termina dizendo, porque eu descobri essa dinâmica do poder. Quando eu sou fraco, então é que sou forte. Pare e pense nessas palavras. Deixe-me terminar o sermão nisso. Pare e pense. Quando sou fraco, então é que sou forte. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que de fato ele entendeu que o soberbo é sempre frágil. Enquanto a humildade é sempre uma verdadeira fortaleza. De que ser soberbo, na verdade, é estar correndo perigo. E ser humilde e reconhecer sua fraqueza é estar verdadeiramente seguro. Pare e pense. O orgulhoso sempre é uma pessoa desconectada da realidade. Ela fantasia coisas acerca de si mesmo que ela não é. Ela se acha um ótimo teólogo. Basta botar ela para ensinar e você vê as falhas nos conceitos que ela tem. Porque ninguém sabe toda a teologia. Ela se acha uma pessoa, uma mãe maravilhosa e é capaz para a internet querer ensinar sobre como educar filhos. E você vê as crianças são verdadeiros capetas. Ele se acha um profissional destacado, cheio de opinião. Mas o feedback que ele recebe do chefe é o seguinte: olha, não tem como te sustentar nessa empresa porque você só arruma rolo. O orgulhoso se descola da realidade e cria coisas fantasiosas sobre si. E por isso distorce a si mesmo, distorce as pessoas e distorce as circunstâncias, gente. E porque ele está sempre fantasiando acerca de si mesmo, ele se torna uma pessoa frágil. Porque como ninguém tem todos os dons, ninguém tem toda a saúde, ninguém tem toda a habilidade, ninguém tem toda a visão, quando ele é deparado com a realidade de que as coisas saem do controle e de que ele tem fraquezas, ele é tomado de ansiedade. Ele é tomado de frustração, tomado de raiva, tomado de maldade. É uma pessoa que entra em colapso quando apenas a vida está acontecendo, que as coisas fogem do controle e que ele não é tão bom assim. E por fim, e porque ele é idealista, descolado da realidade, frágil, o orgulhoso é alguém inútil para o Senhor. O que é interessante, né? Porque o soberbo se acha muito bom, que está produzindo algo muito bom, não é verdade? Mas no fundo a pessoa soberba é uma pessoa inútil para Deus. Como ela só está preocupada consigo mesma e ela é capaz de usar as coisas de Deus apenas para o próprio benefício, o resultado final de algo que uma pessoa soberba produz nunca é a glória de Deus e o bem dos outros. É sempre briga, competição, ruína, divisão. Não produz nada de bom e é por isso que Deus não irá usar soberbos nas suas mãos. A soberba é a verdadeira fraqueza, gente. Por detrás de um coração soberbo, sempre tem uma pessoa insegura que não sabe o valor de si mesmo.
Mas pense na humildade, se não é a verdadeira força. O humilde é aquele que está disposto a viver como ele realmente é. Um pecador desgraçado que só tem a Cristo na sua vida. E por isso ele não precisa provar nada para ninguém, ele não tem que viver de máscaras. Segundo, é uma pessoa sólida e firme, porque quando as coisas saem do controle, ele sabe que exatamente assim é a vida. Isso faz ele correr para o Senhor e não se desestabilizar. E ele é uma pessoa verdadeira, útil para o Senhor, porque o coração dele não está forçando as circunstâncias, porque não diz respeito a ele, diz respeito a Deus. E Deus não dividirá a sua glória com ninguém. É somente, Pedro, quando a gente desiste de nós mesmos. Igreja Nova Cidade, é só quando a gente desiste de nós mesmos. Você que me visita, é só quando a gente desiste de nós mesmos que Deus pode nos salvar. Na melhor praia dessa cidade, vocês sabem qual é? Champ du Pêche. Em francês, Campeche. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Existe um banhista, geralmente argentino, que foi se aventurar no mar e está lá morrendo afogado. Ele se debate com toda a força. As pessoas na praia começam a ficar alvoroçadas e gritar para o salva-vida. O salva-vida desce lá da casinha do salva-vida com calma e tranquilidade. E vai caminhando até a beira da praia. A angústia vai aumentando porque aquele homem se debatendo, tomando água. E todo mundo grita, corre, vai ligeiro, vai de uma vez. E o salva-vida vai bem devagar. Até que de repente, quando o homem finalmente é afogado, o salva-vida entra na água, vai lá e tira ele lá de dentro. Isso acontece sempre. Quando o salva-vida traz o homem cuspindo água, alga, camarão e tudo, tatuíra. O pessoal questiona, meu Deus, por que você demorou tanto? Por que você deixou esse homem sofrer? E a resposta do salva-vida é sempre a mesma. Enquanto aquele homem achava que poderia se salvar, ele era um perigo. Ele poderia me agarrar e levar nós dois para o fundo e matar nós dois juntos. Eu só poderia salvá-lo quando ele desistisse de si mesmo. É assim que o Senhor faz conosco, gente. O Senhor permite sofrimentos, quebras e fracassos na nossa vida para nos convencer a algo para o nosso bem, que Ele só pode nos resgatar quando a gente desiste de nós mesmos. Quando nós deixamos a nossa confiança em nós para confiarmos nele e nele somente. Por isso, Pedro, deixa eu fazer uma aplicação para você, meu irmão. Não viva de máscaras no ministério, meu querido. Você mesmo, com as suas qualidades e suas fraquezas. Deixe a igreja te amar por quem você é. Você não precisa provar nada para ninguém. Sua família não precisa provar nada para ninguém. Seu filho não precisa provar nada para ninguém. Nossos filhos ainda não são convertidos. Vocês sabem disso, gente? Eles vão pecar. E vão pecar bastante. E nós vamos fazer com eles o que a gente faz com todo pecador. Amar e pregar o evangelho da graça de Jesus Cristo. Amém, gente? Não viva de máscaras, meu irmão. Deixa a igreja te conhecer, te amar. Você não precisa se esconder. A sua família não precisa se esconder. Nessa igreja, pastores e famílias pastorais são amados por quem são, pecadores que necessitam de um grande Salvador. Não existe espaço para famílias perfeitas, porque não existe esse negócio de famílias perfeitas. Somos todas as famílias de Gênesis 3 expulsas do jardim, em briga, e que se não fosse a graça de Deus já estaríamos em ruínas. Amém, gente? E é só a pura graça do Senhor. Mas deixa eu falar para você, membro dessa igreja local, você não precisa viver de máscaras nessa cidade. Floripa está cansado de performance gospel, de crente evangélico querendo provar que é melhor que os outros. Deixe as pessoas que convivam com você ver as suas fraquezas, porque é no meio das suas fraquezas que elas ficam admiradas com o Cristo que você serve. Não viva de máscaras, não seja um crente querendo provar que você é bom, quando nós não somos. Não somos melhor que ninguém. Não existe ninguém nessa cidade que é pior do que nós. Somos todos pecadores. E se existe alguma coisa de boa em nós, é porque Deus foi misericordioso com a gente e ainda está sustentando a gente. Permita que as pessoas que trabalham com você, que são seus vizinhos, seus parentes que não conhecem Jesus, vejam as suas fraquezas. Porque é ali nas fraquezas que elas vão ver o grande Cristo que você serve. E deixa eu falar com você por último, você que visita a gente.
se você não acredita em Deus, ou se você acredita em Deus apenas de uma maneira vaga, como uma energia, o que sustenta você quando tudo falhar? Você percebe que não te restará nada a não ser se desesperar? Mas eu quero dizer para você que os problemas que você enfrentar, as tristezas que você enfrentar, é Deus chamando você para acreditar nele, não de uma maneira vaga, mas de uma maneira pessoal na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Veja o sofrimento que Deus vai fazer na sua vida como um caminho para que você possa ter a maior alegria de todas, que é conhecer a Jesus de maneira pessoal na sua vida. O autor da vida, o autor e consumador da nossa fé. Para que Ele possa te salvar. Gente, Deus precisa tratar os seus servos. E às vezes é por meio de espinhos e estacas doloridas. Mas isso não é o descaso de Deus, é justamente o cuidado e o amor de Deus por nós, para nos livrar da única coisa que pode realmente nos destruir, que somos nós mesmos. Amém, gente? Fique de pé no seu lugar. Deixa eu orar por você. Pedro, meu irmão, quero te chamar aqui à frente. Deixa-me terminar esse sermão da seguinte maneira. Eu conheço você já de outros carnavais, meu irmão. E nós já tivemos juntos em muitos momentos. Eu não sei se vocês sabem, mas a primeira vez que o Pedro saiu com a Isis foi com o meu carro e da Jaque. O nosso carro. E ele estava tão maravilhado, ao terceiro céu ele foi arrebatado naquele encontro, que ele bateu o nosso carro. Sabia disso? E ele chegou para devolver o carro, dizendo assim, ó, bati teu carro. Eu falei, rapaz, o que importa o carro? Eu quero saber se tu beijou na boca ou não, cara. E ele falou, glória a Deus. Eu disse, recebe a recompensa que vem do Senhor. E foi maravilhoso. Pedro, a gente tem uma longa jornada, eu, você, o pastor Eliezer, os outros pastores, presbíteros dessa igreja. A gente vai estar contigo, meu irmão. E é maravilhoso estarmos juntos. Deixa eu te falar uma coisa séria. A gente te conhece. E a gente sabe que você poderia ser qualquer outra coisa. Nós não sabemos o que o Senhor fará de nós. Eu não sei, mas possivelmente nós não seremos famosos, destacados. Nós não seremos convidados para grandes conferências. Nós não escreveremos livros que estarão nas estantes das principais livrarias. Nós não teremos uma conta na internet robusta. Nós não faremos nada extraordinário. Nós seremos pastores simples, de igrejas simples. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que não tem honra maior do que servir ao Cristo da glória. Do que amar pessoas reais. Gente simples como nós, cujo sangue de Cristo está sobre elas. O ministério não diz respeito a nós, meu irmão. Diz respeito a Ele. Por isso, quero dizer a você as palavras de Charles Spurgeon. Se Deus lhe chamou para o ministério, meu irmão, não se rebaixe ao ponto de ser um príncipe ou um rei em qualquer país. Ele está nos dando a glória de edificar o reino eterno do Senhor. E ainda que esse reino não nos coloque nas principais batalhas, Ele está nos dando a graça de cuidarmos de um pedacinho do seu povo que Ele amou de todo o coração. No dia da glória nós estaremos juntos lá. E nós saberemos que valeu a pena. Que valeu a pena. Fica firme, meu irmão. O Senhor vai estar contigo, com a Isis, com o Davizinho, com todos nós. E conte com o meu carro sempre que você precisar, tá bom? Tamo junto. Amém. Deixa eu falar para vocês uma coisa, meus queridos irmãos que me visitam a gente aqui. Esse texto é maravilhoso que a gente acabou de ler. Existe algo espiritual nessa noite. E eu falo com essa certeza no meu coração. Eu disse para todos nós, diante desse texto, o que Deus está fazendo com a gente. Mas a pergunta que eu quero terminar esse sermão não é o que Deus está fazendo, mas até quando Ele fará. E eu não sei essa resposta. Eu não sei até quando Deus te manterá na solidão. Eu não sei até quando Deus manterá essa doença
Eu não sei até quando Deus manterá em você essa tristeza. Eu não sei até quando Deus humilhará você. Mas de uma coisa eu sei. Um dia o nosso Salvador foi erguido na maior estaca, na mais humilhante, na cruz do Calvário. Lá o nosso Senhor foi erguido como escória da humanidade. Mas Deus imprimiu o maior sofrimento, a maior dor, a maior ação demoníaca estava no Calvário. E Deus estava produzindo a maior glória, a nossa salvação eterna. Naquele dia, Deus não deixou Jesus Cristo na cruz, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou triunfando. E essa certeza que nós temos, meus queridos, de que já começou uma nova era, e um dia Ele tirará todas as estacas da nossa vida, enxugará de nós toda lágrima dos nossos olhos, e toda dor passará, e nós estaremos com Ele, porque Ele será tudo em todos, para todos sempre. Por isso, mantenha-se firme no Senhor. Por isso, mantenha a sua confissão, a sua fé, esperança e amor. O mesmo Deus que nos humilha, um dia nos exaltará para a sua glória. Permaneça firme no Senhor, feche os seus olhos e deixa eu orar por você. Senhor, Deus da nossa vida, diante da tua palavra, toda boca se cala, Senhor, pois tu és grande, bendito e eterno, Senhor. Quem somos nós, Senhor? Quem somos nós? Para que tu puseste o teu olhar sobre nós. Senhor, eu sei que tu conheces cada vida e cada história, Senhor. Eu sei que tem alguns irmãos, irmãs e visitantes nessa noite que já fizeram orações como essa, Senhor, te perguntando por que, Senhor? Por que tu fazes isso? Ó Deus, que essa palavra pelo menos traga um pouco de certeza, um pouco de convicção e de paz aos corações. Ó Espírito, dê que a tua palavra produza fé no coração dos meus irmãos e no meu coração. Ajuda-nos, Senhor, a mantermos a nossa confissão firme diante dos sofrimentos dessa vida, crendo que tu estás trabalhando para o nosso bem, Senhor. De que o sofrimento não é o descaso do Senhor, mas é o cuidado do Senhor, ainda que a gente não entenda. Ajuda-nos a sermos os servos e as servas que o Senhor está tratando para a tua glória, Pai. Quero te pedir isso em nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Feche os seus olhos aí.